Bom, eu queria que você se apresentasse, então, para falar um pouco de como funciona o seu trabalho. E aí eu vou começar, porque são muitas perguntas, não sei nem se vai dar tempo de tanta gente que teve dúvidas. É. Então, vamos lá. Eu sou a Rebeca, sou nutricionista materno-infantil, então eu atuo desde as mulheres que estão se preparando para engravidar, as gestantes, até as crianças, os bebês, introdução alimentar, né, que é o tema de hoje, as crianças, então até praticamente aí na pré-adolescência eu cuido deles, né, de todos. Então, Ah, legal. Então, desde que a mulher está se preparando para engravidar, ela já pode buscar a sua ajuda. isso mesmo, né? Até as tentantes ou as mulheres que podem ter síndrome do ovário policístico, endometriose, elas já podem aliar o tratamento com a nutrição, porque tem nutrientes específicos para cada caso, né? Então a gente pode ajudar aí. E Ah, até legal. mesmo os homens, né? Quando o casal está se preparando para ter um bebê, eles também fazem parte, devem se preparar, né, para a gestação. Afinal, a parte deles, né, os 50% deles também deve estar bem nutrido. E que assim, quando a família, né, quando o parceiro ali entra nessa alimentação saudável, fica mais fácil para a gestante continuar, né, a alimentação. Com certeza, né? O apoio faz total diferença, né? Não E adianta depois também, né? um em casa tá ali se cuidando da alimentação saudável e o outro tá com um salgadinho, tá em qualquer outra coisa. Refrigerante. Ah, legal. Bom, a primeira pergunta que chegou aqui para mim é: meu filho não aceita nenhuma fruta, um bebê de 7 meses, tá? Nem amassado e nem em pedaços. Tranca a boca. O que fazer? Então, nessa hora a gente tem que ter atenção se no momento que está ofertando a fruta, está próximo com uma mamada ou com horário de sono, né? Porque isso influencia. Ele pode não estar com fome, por conta de ter mamado pouco tempo antes, e aí ele não vai aceitar mesmo, aí eles trancam a boca. Ou se é um período que pode ser da soneca do bebê, ele também pode não aceitar nada que se ofereça. Então, a primeira coisa que eu olharia seria a rotina que esse bebê está inserido, como é que estão funcionando as mamadas, porque se realmente for muito próximo, não vai aceitar comida. E claro, pode ter alguns que aceitam melhor, né? Vamos dizer, a comida principal, e depois, às vezes, demora um pouco mais com as frutas. Mas teria que dar uma olhada em todo esse contexto. E realmente a mamada costuma influenciar, né? Então, seja fórmula, seja peito, tem que ficar atento. Não pode Então, dar optar muito por próximo. dar antes. Isso, oferecer antes e depois você complementa com leite, né? Não tem problema algum. Mas tem Tá, que, se deu um mamar, de repente esperar aí pelo menos umas 2 horas para oferecer a fruta. Porque tá. aí, às vezes E eles não aceitam. diversificar, ou você acredita que tenha alguma fruta que a criança aceita com mais facilidade nesse início, ou não? Depende muito de cada criança. Olha, depende muito de cada criança, viu, Rê? Igual aqui, o meu filho amou laranja, foi super bem. Tem crianças que é a famosa banana, então varia muito. Às vezes tem criança que tem bebê que prefere alimentos mais azedos, então às vezes um maracujá pode funcionar, né? Todo mundo Tá. fica com receio de dar, mas às vezes é uma fruta que pode dar certo. Então vai muito do paladar. Claro que é importante a gente ter a variedade, né? E tentar oferecer o máximo que a gente puder, né? De frutas, para eles terem um repertório bem vasto. Mas pode ser paladar. De primeiro, eu olharia de fato as mamadas, porque a grande maioria às vezes não aceita a comida ou não aceita a fruta porque a mamada está muito próxima. Tá. Então uma dica também é dar na hora que esse bebê acorda da soneca, né? Que aí Sim, não vai influenciar o sono e nem a mamada, né? Tem é. que. Porque a introdução alimentar é um aprendizado para a mãe também, né?
Porque muitas vezes a mãe acredita que vai começar e vai ser aquela maravilha, que a criança vai pôr na boca, a criança vai comer, né? E aí quando você vê que não é bem assim, né? Porque para a criança é uma coisa muito diferente, né? Tá acostumado ali com o Sim. leite, de repente você vem com uma textura, um sabor diferente do que ele está acostumado. É lógico que vai ter certas crianças vão ter alguma resistência, né? A introdução alimentar é o que a gente fala que é o momento deles conhecerem os alimentos, não necessariamente eles vão sair mesmo comendo bem. Então a gente tem que alinhar a expectativa e a realidade, né? A mãe tem que estar calma e tranquila em relação a isso e alinhar o que ela. Às vezes ela estava com a expectativa que ia comer um prato inteiro, e às vezes na introdução alimentar você começa dando um pedacinho da fruta. Por exemplo, da banana você dá um quarto. No mamão, você vai dar um quarto da fruta para ver se come, né? Você está mostrando, né? Está Tá conhecendo. introduzindo, né? Vamos dizer assim, né? Você E está tem que começando a mostrar esses alimentos para o bebê, né? e deixar ter contato com o alimento, se familiarizar com a colher, né? Então, principalmente se for no método tradicional, que é o amassadinho, o ideal é deixar se familiarizar com a colher, com o cadeirão. Às vezes, no início, a gente pode dar no colo, porque para eles, na hora que eles estão mamando, seja peito ou fórmula, é no colo. Então, a gente precisa trazer esse aconchego na introdução alimentar também, né? Porque já é novidade, já é uma novidade muito grande na vida deles. Então, a gente pode ter esses cuidados e, claro, assim, a mãe tem que estar tranquila, não tem problema. Se não comer, a gente vai continuar apresentando, né? Afinal, é para ele conhecer até 1 ano, o leite é o principal alimento. Tá. Bom, tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com o que você falou aí. Melhor BLW ou papinhas consistentes? Olha, eu não falo qual é o melhor ou qual é o pior. Eu explico cada método, né? Pode ser, e eu acho que o que é mais importante, os pais e os cuidadores estarem tranquilos e seguros com o método. Tem mães que ficam com receio do BLW por conta de engasgo e preferem o método tradicional amassadinho. Tem outros que preferem dar essa autonomia, né, para o bebê. Então, eu falo assim: o que trouxer segurança para você e calma é o certo para sua família. Não tem certo ou errado. De qualquer maneira, a gente vai estar apresentando o alimento. A gente vai evoluir textura no método tradicional também, na hora certa. Então, acho que essa seria a minha principal dica. Qual que é a segurança que tem em relação ao método? Você está segura com aquilo que você escolheu? Ou pode dar tanto amassadinho, como dar algumas coisas em pedaço, né? Fazer um método misto, também não tem problema algum. É importante mesmo o cuidador tá seguro com aquilo, né? Porque não adianta escolher uma coisa e ficar com receio. E também, independente da forma que você escolher, né? A BLW ou a tradicional, né? O importante é você ver se tem a ver ali com o que você quer, né? Com o que você confia. Porque o que eu percebo às vezes é que as mães têm receio do BLW por você ter que dar o pedaço, e aí tem muito medo de engasgar, né? Então, obviamente que se a pessoa opta pelo BLW, ela tem que procurar, né, as formas seguras de oferecer esses alimentos, fortes. Né? Existem formas seguras para que a criança não engasgue, né? Sim, normalmente se você for cortar, né, em palito, né, você vai cortar de um tamanho que seja suficiente para aquele bebê segurar, né? Então, você vai ver o tamanho mais ou menos da palma da mão dele, por exemplo, e cortar um pouquinho a mais do tamanho da palma da mão para que ele segure o alimento e consiga comer. Então, a gente vai ter alguns cuidados nesse sentido. Então, acho que é importante, claro, a gente sempre estar informado, né? Saber daquilo que nos interessa, porque conhecimento acho que é tudo. E traz também uma certa tranquilidade, né? Em relação a qualquer método. Outra pergunta aqui. Água a partir de quantos meses? Tem uma quantidade por dia? A partir dos 6 meses, tem sim uma quantidade, então ela gira em torno já de um
700 ml. Mas, assim, é o que a gente fala, é tudo novidade para eles. A gente não vai ficar contabilizando nesse início, mas a gente já vai mostrar a água, né? Então, deu a fruta, depois a gente pode oferecer um pouco de água, a gente vai inserindo isso na vida. Então, assim, tem uma dosagem, mas vamos começar primeiro a apresentar essa água para o bebê, que também é novidade, apesar de ser algo líquido, que ele já está acostumado com leite, é diferente, né? Vamos dizer, é outro sabor. Então, nesse início, eu não me preocuparia ainda com a quantidade de água, até porque se tem água, a gente considera também da fórmula, enfim, tem na amamentação, também tem, né, a parte do leite de hidratação para matar a sede. Eu acho que assim, a gente já começa a apresentar a partir dos 6 meses, a gente já entra com a água, mas nesse início eu não vejo ainda para a mãe ficar tão preocupada com a quantidade, né? Então, realmente apresentar água. Comprar naqueles copinhos de treinamento, coloca e vai sempre oferecendo para eles se habituarem a isso. E tem diferença do bebê que toma fórmula e do bebê que mama no peito? Ou é a mesma idade para os dois? É a mesma idade para os dois, não tem diferença nenhuma. Até os 6 meses é o leite, apenas o leite. Mesmo o bebê de fórmula, não dá água, não dá nada além do leite. Nada de dar aqueles chazinhos, né? Nada, não precisa. A avó adora falar que, mas eu dava chazinho para você. Não precisa, só o leite é suficiente. Ah, legal. Por que devo esperar meu bebê fazer 6 meses para iniciar a introdução alimentar? Justamente pela maturidade do sistema digestório. Antes disso, não está maduro o suficiente, ainda não está produzindo, vamos dizer, as enzimas suficientes para fazer a digestão. Então, antes disso, a gente não inicia a introdução alimentar, porque a gente realmente espera aí essa maturidade, né? Do mesmo jeito que a gente vê a maturidade deles de outra forma, se eles já estão sentando, né, praticamente sentados, se eles já têm o controle do pescoço, fica ereto, porque tudo isso influencia, né, numa introdução alimentar, no começar a comer, né, porque a digestão começa na boca. Então, a gente precisa ter uma boa deglutição, por isso que ele tem que estar com o pescoço já mais durinho. E aí, a gente pensa no estômago e intestino. Então, a gente espera essa maturidade intestinal, que acontece por volta dos 6 meses. Tá. Então, nada de dar coisinhas assim, tipo, que eu já teve paciente falar, e se eu der um mingauzinho para ele dormir melhor à noite? Não tem nada a ver isso aí, né? Não tem. Assim, nem engrossar a fórmula, nem nada. Gente, isso é do bebê, ele acorda, às vezes mesmo de madrugada, alguns, né? Não é, por exemplo, se está no peito, entrar com fórmula, não vai fazer esse bebê dormir melhor à noite. Porque tem muita mãe que às vezes fala, não, eu vou dar uma fórmula à noite, porque aí dorme a noite inteira. Não, você pode dar e ele continuar acordando. Então, não tem nada a ver. E ainda desmamar, né, precocemente, né? E ainda desmamar precocemente. Tá. Porque, na verdade, eu sempre falo para as mães que me procuram, né? Que o sono não é uma coisa única, né? Ele é todo um conjunto de fatores, né? É o dia ali do bebê, como que foi esse dia, a questão da alimentação, a questão dos estímulos que foram dados para esse bebê durante o dia, se fez um passeio, se tomou sol, se brincou, se fez sonecas boas durante o dia. Então, essa questão da amamentação, só se a amamentação estiver com alguma dificuldade, assim, se o bebê estiver com fome, né? Mas, assim, em geral, não é isso, né? São outros fatores que levam o bebê a despertar à noite. E, às vezes, você inserir aí um engrossante, que muitas vezes tem muito açúcar, né? Tem até compostos lácteos aí que prometem fazer dormir, né? E aí, às vezes, a mãe acredita que isso vai fazer o bebê dormir melhor e, na verdade, além de não fazer dormir melhor,
você está oferecendo um produto ultraprocessado ali, né, com açúcares, e privando o bebê de mamar no seu peito, né, que às vezes pode até desmamar. Então, antes de pensar na amamentação, você tem que pensar em todo o resto, né, para Sim, o com bebê dormir certeza. melhor. Com certeza. Isso aqui era uma dúvida que a mamãe me mandou e eu tive quando eu comecei a introdução alimentar do meu filho, porque eu não cozinhava nada. Então, quando ele começou a fazer esses 4, 5 meses, eu falei, eu preciso começar a ver o que eu vou fazer aí. Aí, na época, eu até pedi para a madrinha dele, que é uma amiga minha, me ajudar, que ela cozinha super bem, eu não sei nem por onde começar. Cozinhar os legumes na água perde nutrientes? Pode perder um pouco de nutrientes, e aí o que poderia ser feito? Não descartar essa água, né? A gente pode congelar em forminhas de gelo, e aí se congelar a comidinha, né, do bebê, quando for descongelar, coloca um gelinho dessa água de cozimento, e aí aproveita os nutrientes que ali ficaram. Mas pode cozinhar na água, como pode cozinhar a vapor, como às vezes vai fazer, às vezes na frigideira, né? Dependendo do legume, fica bem molinho, você vai pingando água, igual o chuchu mesmo. Se for fazer refogado e a abobrinha, eles soltam bastante água. E às vezes a gente pode colocar um pouquinho mais de água só ali, não precisa necessariamente cozinhar dentro da água. Então, não tem. Então, na introdução alimentar, já pode cozinhar a vapor. Já pode cozinhar a vapor, pode fazer no forno. É igual faz a comida para todo mundo. A única exceção é que a gente não vai usar o sal. Mas de resto, a gente pode fazer igual. Eu costumo orientar para ser a comida da casa, né? Porque a gente tenta fazer as refeições com o bebê, né? A gente pode tentar adequar alguns horários para fazer junto, fazer literalmente as refeições em família. Então, o que eu fiz até aqui na minha casa, a comida do meu caçula era a mesma que a nossa. A única coisa é que eu tirava dele antes e depois eu adicionava o sal na nossa. Mas os temperos, eu só evitava pimenta, mas assim, salsinha, cebolinha, alecrim, manjericão, coentro, tudo assim, eu usei para ele. Usava um pouquinho de páprica, um pouquinho de açafrão, não tem problema nenhum a gente usar temperos naturais na comida do bebê. A gente só realmente vai deixar de lado o sal. Eu usava cebola, alho normal. Então, o mesmo cardápio que tinha para todos nós era do meu caçula. Tá. E assim, essa questão de comer junto também incentiva o bebê na introdução alimentar, né? Sim, porque a gente acaba ensinando também, né? Não só a gente incentiva em relação aos alimentos, né? Mas eles aprendem vendo, né? Até mesmo como é que é o comer, né? Como é que a gente faz para comer, como é que é o mastigar, que isso tudo é novo, né? A gente acaba pensando, a gente fica tão preocupado com outras coisas, mas isso é um estímulo de ensinar como é que a gente pega no garfo, como é que a gente mastiga, essa coisa de ir conversando com eles e falando, olha, essa aqui é uma couve-flor, olha que gostosa, vamos descobrir o sabor que tem. Isso é um incentivo para eles também. Legal. Então é muito importante, fora que é um momento também de carinho, de troca ali da família, né? Uhum. Eu costumo dizer que assim como a introdução alimentar, o sono também é algo que você tem que incentivar, você tem que propiciar, né? Tem bebês que vão dormir mais fácil, tem bebês que vão ter um pouquinho mais de resistência, né? Mas eu acredito que assim como a introdução alimentar, até na questão do começar a andar, você incentivar o bebê a ficar ali no tapetinho, esse estímulo também a gente tem que ter com o sono, porque às vezes algumas pessoas tem um pensamento meio errado sobre o sono, como se fosse uma coisa assim, que fosse acontecer naturalmente. Mas o bebê, ele não nasce sabendo dormir, né? Ele vai aprendendo isso dia a dia ali, e você que tem que oferecer, né, esse suporte a esse ambiente, né, os hábitos ali. Não adianta você querer correr ali na grama com o bebê e sair de lá para o pijama que ele vai dormir. Né? Então, a gente precisa propiciar esse sono. E acredito que a introdução alimentar é a mesma coisa, né? Se você sentar ali à mesa com o bebê, ele te ver comer, né, a comida, e até o exemplo do que você está comendo, né? Sim.
Isso Que é eu vejo muito hoje, assim, importante. meu filho, vai fazer 4 anos. E eu sou muito chata com a alimentação dele, porque eu acho que eu não quero que no futuro ele tenha vícios que eu tenho hoje, que é refrigerante, fast food. Eu sei que uma hora vai chegar. A madrinha dele está até aqui na live e ela falava que eu sou muito carrasca, que eu não deixava ele comer bolo até 2 anos. Mas eu tenho muito medo dele ter esses vícios que a gente tem, né? E assim, às vezes, quando eu vou comer alguma coisa, eu como quando ele não tá em casa. Eu como escondida. Eu sou a mãe que come as coisas escondidas do filho. Mas porque eu acredito que faz diferença, porque ele é uma criança que come muito, muito bem e coisas saudáveis. E eu Sim. acredito que esse exemplo, né, que a gente dá, passa para eles também, né? Ah, sim, total, passa. E tudo que a gente come, eles querem saber. Quando é bebê, eles têm aquela curiosidade, até porque inicia uma fase oral. Uhum. Mas quando eles estão maiores, igual 3, 4 anos, já desperta a curiosidade. Eu também quero o que você está comendo, né? Vai comer um bolo de chocolate na frente dele, é claro que ele vai querer, né? Já chama atenção por si só. Então, é importante a gente cultivar bons hábitos, né? Comer frutas, verduras, legumes, né? Ter uma alimentação saudável. Não que a gente também não possa depois oferecer um Abrir chocolate, um exceções. bolo. Uhum. Né? A gente pode mostrar para eles que a gente pode comer de forma equilibrada. É. Eu tô Mas, tentando, assim, fazer uns bolos saudáveis, mas ele não gosta, não. Não sei se sou eu que não tenho a mão, porque outro dia eu fiz, ele falou, mãe, acho que esse bolo não ficou legal. Então, assim, eu nem tô me atrevendo mais, sabe? Bom, vamos lá. Existe uma idade para dar, por exemplo, camarão, morango, alimentos alérgicos? Eu não sei se é alérgicos, que ela escreveu alérgicos, mas acho que não é, né? Alergênicos. alergênicos. A gente, na introdução alimentar, a gente já pode iniciar, a gente já vai começar a colocar alguns alimentos alergênicos. O camarão, se for hábito da família já comer, tem com costume, a gente oferece para o bebê aos 6 meses, mas senão a gente pode esperar um pouco mais para oferecer. Não precisa oferecer tão de cara assim na introdução. A gente vai colocando os alimentos alergênicos aos poucos, né? E sempre observando o bebê. Toda vez que vai colocar um alimento alergênico, a gente vai aguardar alguns dias. E os outros alimentos, por exemplo, se for oferecer o peixe, todos os outros alimentos que comporem o prato não vão ser alergênicos, né? Pra Tá. gente, justamente, do mesmo jeito que a gente não vai colocar nenhuma outra coisa que possa dar um viés de dúvida se o bebê vier a ter alguma alergia, né? Mas sim, na introdução a gente já começa, a gente aproveita porque é a janela de oportunidades, né? Então, dos 6 meses, eles falam dos 6 aos 9 meses, mas a gente aproveita até 1 ano. Já tem alguns lugares que falam mesmo para aproveitar até 1 ano de idade essa janela de oportunidades. Para o bebê não vir quando eu apresentar depois, de repente, ter uma alergia. Então, o momento que a gente vai apresentar o ovo, o peixe, as frutas, né? Mesmo as que são alergênicas, a gente vai apresentar o glúten. Então, aos poucos, a gente vai fazendo isso. O que é importante quando vai apresentar? Que o bebê já esteja comendo alguma quantidade, né? Para que a gente ofereça um pouco e ele consiga comer, para a gente saber se ele vai ter alguma reação, né? Porque às vezes, se ele comer um negocinho de nada, talvez não seja suficiente, a não ser que ele seja super alérgico. Mas por isso que a gente vai fazendo aos poucos aí na introdução alimentar. E fazer essa introdução no momento que está em casa, né? Porque eu lembro que Sim, meu filho tinha 1 ano e meio, a gente viajou, meu marido queria dar camarão. Eu falei, não vou dar camarão aqui, não. Eu vou dar camarão quando a gente estiver em casa. Estou longe de casa, na praia. Não, não, não. Mas não, até hoje eu não dei, porque eu tinha muito medo. Eu achava que tinha que esperar um tempão para você começar a dar. E ele tem 3 anos e nunca comeu camarão. Porque, você na pode. verdade, Rebeca, eu tive um trauma, porque um dia eu dei um suco de morango e ele ficou inteiro, com placas vermelhas no corpo. E aí, assim, eu acredito que tenha sido pelo morango, porque de diferente, como você disse, foi só isso. E aí, sabe quando você fica meio com bloqueio? Eu nunca mais dei morango.
E o pediatra já me falou que eu posso voltar a dar, né? Não necessariamente, Uhum. não sei se isso é real, assim, não necessariamente um alimento que deu alergia agora, você nunca mais poderá comer aquele alimento. Não, Eu a gente poderia tentar reintroduz. novamente. A gente tenta novamente. Por exemplo, até os bebês que são APLVs, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca, a gente, claro, tira, faz dieta de exclusão na mãe, se ela amamenta, mas depois a gente tenta apresentar isso de outra forma. Né? Não, Tá. não o leite puro, vamos dizer, mas a gente pode usar em preparações o leite, preparações assadas, né? Então, às vezes você vai fazer um bolo da mesma forma com um ovo, para ver como é que se comporta, né? Porque pode ser por um período e depois não ter alergia. Tá. Então, a gente pode Legal. sim oferecer novamente. Só que alimentos alergênicos, né, o que podem causar alergia, a gente sempre dá na luz do dia, nunca à noite. A gente sempre vai dar. Então, se você for dar, vai ser pela manhã ou pelo No almoço, almoço. no máximo até o meio da tarde, porque se vier a ter uma alergia, a gente já está ali atento, de olho, e já corre para um pronto atendimento. Porque tem todos os tipos de alergia, né? Pode ser só pelo corpo, como pode ter uma reação, né, um pouco mais grave ali que a gente precisa ir para o pronto atendimento, né? Ou entrar em contato com o pediatra. Então, tudo à luz do dia é uma coisa do que você correr de madrugada. Ah, legal. Essa informação é bem legal, porque às vezes a pessoa quer inserir, né, para ver se dá uma alergia, então saber que de dia é o ideal, porque se tiver alguma reação, você vai ter como correr ali para o hospital, né? Às vezes a criança Sim, está dormindo, você não vai conseguir ver, né? não vai ver. Então, a gente vai dar sempre na luz do dia e é pouca quantidade. Você, a Tá. gente vai apresentar o glúten, a gente não vai dar um pão inteiro para comer, a gente vai dar um Uhum. pedacinho. Tá. Né? A gente dá sempre de pouquinho, dá um pouquinho de uma vez, depois a gente costuma guardar uns 3 dias, no quarto dia a gente oferece novamente uma quantidade um pouco maior e observa, mas aí uns 3 dias, porque podem ter alergias tardias, né? E aí a gente olha novamente, não apresentou nada, tá ok, provavelmente não tem alergia mesmo, né? Ao glúten ou ao ovo, enfim, ao que a Tá. gente estiver apresentando. Legal. Quais alimentos possuem mais ferro? As carnes e os vegetais verdes escuros, né? Que aí é um outro tipo de ferro, né? Que a gente chama que é o ferro vegetal, que aí tem brócolis, couve, espinafre, são alimentos que possuem ferro. Mas as carnes, né? Principalmente a carne vermelha, ela já tem o ferro prontamente para ser absorvido. Os que são de fontes vegetais, né, como os verdes escuros, e também as leguminosas, que são os feijões, ervilha, lentilha, eles têm esse ferro vegetal, que é o que a gente indica: colocar algumas gotinhas de limão na comida ou oferecer uma fruta, fonte de vitamina C, para ajudar aí nessa absorção dos ferros vindos dos vegetais. Ah, legal. Bom Pra saber gente. disso. Eu não sabia dessa informação também. Isso costuma ajudar. Uma pergunta que tem aqui também é se posso congelar as papinhas. Pode congelar, deve. Hoje na nossa vida, que é corrida, né? Todo mundo tem que equilibrar aí os pratinhos. Acho que é super válido congelar. É melhor você ter congelado do que passar um aperto aí e não ter nada. Dar uma pronta, Então, sim, congele. Congele arroz, feijão, não perde carninha, legumes. nutriente, não prejudica, não. Não, não vai prejudicar. Alguns você pode congelar pronto, outros têm as técnicas de branqueamento, por exemplo, que aí a gente pode congelar e vamos dizer, a gente para as enzimas do alimento, né? Então, para o alimento não ser degradado, né? Entendi. Então, a gente pode congelar sim. Ó, uma amiga minha, quanto tempo dura congelado? Olha, até costuma durar em torno de uns 60 dias, tá? Eu costumo orientar para deixar congelado em torno, assim, no máximo de 30, para justamente ter variedade, né? Não Tá. ficar muito tempo congelado, a gente acabar não esquecendo.
Então, assim, o congelado, claro, a gente pode usar durante a semana, durante o fim de semana, né? Depende da rotina de cada família. Mas apesar de durar esse tempo todo, eu falo, vamos rodar um pouco o que tem de comida, né? Para não ficar tanto tempo. E acho que sim, dá para a gente ter congelado aí. Acho que 30 dias é um período bem legal para a gente ter de comida. Mas dura. O que eu costumo fazer aqui, eu vou no varejão, eu compro, sei lá, cabotiá, cenoura, beterraba e mandioquinha. Aí eu faço tudo num dia e coloco as porções de cada refeição. E Sim, aí o resto, e o feijão, né, que é congelado. E o resto eu faço no dia, arroz, a carne e tal. E aí eu vario esses alimentos aí, né? Então, um dia uma cenoura, outro dia um- uma beterraba, porque também sim. facilita a vida da mãe aí, de já ter as opções prontas, né? Facilita super. Eu até fiz com mais 3 colegas nutricionistas, a gente fez um e-book sobre congelamento dos alimentos. Na minha página, no Linktree, no meu site, tem aonde baixar. Ele é gratuito. Legal. E aí tem todas as orientações, o passo a passo, como fazer. Mas pode congelar, pode já deixar depois prontinho, né? Tipo a marmitinha pronta das comidas, isso não tem problema algum. Pelo Tá, menos está comendo uma comida saudável do que, ai com meu Deus, eu não certeza. tenho nada. E não só pensando nos bebês, né? Nos maiores. Ai, não tenho Sim, nada sim. agora, o que que eu vou oferecer? Então, a gente sempre tem alguma coisa ali. É, existe uma quantidade de comida que devo ofertar para o bebê na introdução alimentar? Existe assim, se o bebê é aquele bebê comilão, você tem um mínimo, um máximo, como que é? No início da introdução alimentar, eu costumo orientar a colocar uma colher de sopa de cada coisa. E então, do arroz, do feijão, da carninha, do legume, e vendo o apetite, literalmente, a saciedade, porque eles têm esse mecanismo de fome e saciedade bem formado. E aí, conforme comeu tudo, você pode colocar mais um pouquinho e ver se ele aceita, né? Isso não tem Tá. problema. Não tem um máximo. Tem bebê que é comilão, que come um pratão, mas às vezes ele nem vai chegar a repetir. E aí também é muito dessa coisa, expectativa e realidade. Às vezes a gente acha que está sendo muita coisa e não é. Ou aquela coisa, às vezes a gente coloca muita comida no prato e aí a criança não come e fala, nossa, não comeu nada. Mas, gente, vamos Uhum, começar com um pouco? Às tá. vezes isso fica um pouco distorcido. Então, às vezes o bebê come bem, mas às vezes não é aquele comilão que você está falando que ele está comendo muita comida. Às vezes ele comeu para todo, repete, depende muito da quantidade. Tá. Mas isso a gente O bebê observa. vai mostrar ali. Ele costuma mostrar, o bebê, igual falou ali da fruta, ele serra a boca, ele se joga para trás, ele vira o rosto, né? Ele vai ele empurra assim na cadeira o corpinho do tipo, não quero mais, né? Ou Tá. bate na mão da colher, tipo, não quero mais comida. Voa para tudo quanto é lado. Voa, é uma bagunça toda. Na introdução alimentar, posso dar suco? Não. A gente só oferta água, suco só a partir de 1 ano, que a gente oferece uma pequena quantidade. A gente prefere Uhum. o quê? É importante a gente oferecer a fruta, né? Na fruta tem também as fibras, é importante o bebê ter contato com o alimento, assim, vamos dizer, in natura, a fruta in natura. A fruta como ela é do que um suco. Né? Então, no suco, às vezes, a gente acaba perdendo um pouco, né, de vitaminas, a gente perde as fibras, fica uma concentração maior de frutose, que é o açúcar da fruta. Então, é importante a gente acostumar o bebê a tomar água, né, que hoje muita gente tem dificuldade em tomar água, e comer a fruta mesmo, do que ficar só no suco. Então, você pode, depois que você, né, já estabeleceu a introdução alimentar, se você quiser, você pode, de repente, dar um pedacinho da laranja para o bebê chupar, né? Dar Sim, uma melancia ali, como se fosse o suco, mas sendo a fruta, porque aí você tem os nutrientes e não. Uma vez eu nem sei se isso é real, mas uma vez eu vi falarem que para fazer um suco você tem que usar tantas laranjas.
e aí o nível de açúcar sobe, né? E aí para Top, você chupar, você vai chupar ali, né? O bebê vai chupar, sei lá, uma tampinha de laranja, né? É menos açúcar. Sim, até porque tá ali com fibra, né? Então o açúcar ele não vai entrar rapidamente no nosso organismo, como é com o suco. Então pode sim ser ofertado uma fruta de sobremesa, não tem problema nenhum para Tá. criança. A gente pode oferecer no meio da manhã. Quando começar a oferecer o almoço, a gente já pode também colocar essa fruta depois do almoço. Tá. Então não tem problema nenhum. E a última pergunta é: se após as refeições eu posso dar leite, ofertar o leite, ou tem que esperar um tempo? Na introdução alimentar, quando está iniciando mesmo, pode ofertar porque eles estão literalmente conhecendo. Quando ela estiver mais bem estabelecida, o leite materno não tem problema, mas a fórmula seria importante esperar pelo menos 1 hora para não atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, como o ferro, o próprio ferro, porque aí tem uma competição entre o cálcio do leite e o ferro dos alimentos. Então, a gente quer oportunizar os nutrientes que vieram da alimentação também. No início não tem problema nenhum, eles estão apenas conhecendo, eles não vão comer uma quantidade muito grande. E foi o que eu disse, até 1 ano o leite é o alimento principal. Mas conforme vai se estabelecendo a alimentação, é uma forma também de ensiná-los, né? Vai esperar um pouquinho. Normalmente, às vezes, eles não vão querer, só o dia que comer um pouco mal, às vezes por conta de nascimento de dente, né? Ou reação de vacina. Mas principalmente a fórmula, depois que estiver bem estabelecida a alimentação, tem que esperar um pouquinho, tá? Para a Tá. gente não atrapalhar e não ter competição entre os minerais. Acho que o mais importante é não criar expectativas mirabolantes, né? Do que a gente faz muito, né? Isso, a gente cria a expectativa da Sim. amamentação, né? Do parto, que vai ser assim, 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 a amamentação vai ser assim, 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 e a introdução alimentar não é diferente, né? Então, acredito que principal é a mãe não criar muitas expectativas e passar uma segurança para o bebê, né? Porque às vezes a Sim, gente, na ânsia de fazer aquele bebê comer, porque tem que introduzir o alimento, a gente acaba forçando, né? Ficando decepcionada. E às vezes nem é essa necessidade, né, tão grande, aos poucos vai adaptando, né, a criança vai conhecendo e tudo entra nos eixos, né? Acho que o maior desespero das mães, quando a gente conversa sobre isso, né, é que se não come é porque tem alguma coisa errada, né? Nossa, mas ele não come nada, ele tranca a boca. Essa moça que perguntou, ela é minha paciente. Na verdade, o bebê tá bem, né? E se você pesquisar um pouco aí nos sites, né, você vai perceber que até 1 ano não tem essa exigência tão grande, né? Porque tá começando a conhecer, né? E é aquela história, ele nunca teve acesso a isso, né? É uma coisa muito nova. E tudo que é novo para o bebê, tudo que muda ali do que ele já está acostumado, eles sentem muito mais, né? sim, é tudo bem diferente, né? Se a gente for pensar, eles não sabem, até então tudo bem, eles comem por boca, né? O leite é líquido, a papinha já vai ser de uma consistência tipo de purê, né? Então já muda a consistência para ele, muda os sabores. Então, assim, é muita novidade. Vai ter talher, não vai? Vou estar num cadeirão, eu sair do colo da minha mãe. A gente também tem que ter paciência. É importante a gente ter calma para eles se sentirem calmos e seguros, né? Se a gente está segura, eles também estarão. Então, a gente. Sempre seguir o que seu coração fala, né? Porque Sim, palpite sempre vai ter, de tudo que você fizer. Se você escolher o método BLW, se você né, amamenta, se você não amamenta, então tudo vai ter alguém que vai falar que está errado, né? Então, o importante é você estar segura, você procurar ajuda. E a nutricionista materno-infantil, ela ajuda muito nisso. Porque sim, principalmente a mãe de primeira viagem, ela fica muito insegura com tudo que ela fala, com tudo que ela faz, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que minha comida é ruim, né? Então, acho que a nutricionista, ela ajuda a mãe ter segurança no que ela está fazendo, né? De que ela está no caminho certo.
E até na questão mais para frente, que as crianças começam a ter certas restrições, né, alimentares, de como levar isso e não enveredar por um caminho errado, porque às vezes no desespero da criança comer, aí faz um miojo, não, ela vai, pelo menos ela está comendo, né? E, na verdade, ela Sim, não está comendo, ela só está ingerindo um alimento que não tem, né, nutriente nenhum. Então, acredito que é um investimento muito bom que os pais podem fazer, né? Eu sempre falo, se eu tivesse um outro filho hoje, eu não ia comprar nada dessas bobeiras que eu comprei, de kit de berço, trocador, roupinha de maternidade. Eu ia economizar para fazer todas as coisas que eu precisaria. Consultoria de amamentação, nutricionista, enfermeira obstétrica, o médico que fica lá só me esperando parir, sabe? Uma coisa bem cara, né? Porque na verdade essas coisas ainda são para poucos, mas que às vezes as mães gastam tanto com coisas que vão passar, né? Vão ficar, às vezes nem vão usar, né? Às vezes não, compra um kit de berço e o berço fica lá, a ver navios, meses e meses, às vezes nem usa, né? Porque o bebê dorme ali na cama, dorme no mesmo quarto. E às vezes tem muita dificuldade na amamentação, muita dificuldade na parte de alimentação, a dificuldade do sono, né? Que é a minha parte. Então, eu acho que o conhecimento é, assim, primordial. E se você puder ter a ajuda de uma sim. nutricionista que auxilie desde a gestação, né? Que vai te acolher, né? Ela vai escutar as suas dores, né? Qual é a sua dor hoje, né? O que, que Eu acho você, muito que legal. você sente para a gente poder acolher? A gente brinca que às vezes a gente até é um pouco psicólogo também, né? Porque a dor da alimentação em relação à alimentação, né? Também vem com um desabafo, né? Dos Sim. pais, da Porque a mãe mãe. a mãe não queria que chegasse num ponto ali, né? Que às vezes ela tem que procurar uma ajuda, né? E às vezes, para não chegar nesse ponto crítico já, né? É bom a gente procurar antes para a gente saber o que fazer. Às vezes a criança nem chegar nesse ponto de ter que procurar um nutricionista. Eu acho que, nossa, hoje eu acho que eu gastaria só com isso. Só E é com engraçado. cursos. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu atendo, a mãe vai comentar alguma coisa comigo, seja ela gestante, ou introdução, ou uma criança maior, ela já vem com medo de um julgamento, então ela fala o que está fazendo, mas Sim, ela já está com medo. já está se Não, mas justificando. ela já vai se justificando. E às vezes eu falo, calma, eu tô perguntando porque eu preciso saber. Eu falei, aqui eu não tô julgando, não tem nada, aqui eu preciso saber, então eu tenho que Que te perguntar. infelizmente esse mundo, né, materno-infantil é muito cheio de julgamentos, né? Muito É. cheio de culpa, muito cheio de cobrança em cima das mulheres. E eu atendo várias mães que já me procuram assim. Eu tô te chamando porque me falaram que você não vai me julgar. Entendeu? Porque às vezes a mãe me procura, mas a mãe trabalha o dia todo e fica pouco tempo com esse bebê, então ela não quer me procurar para eu falar, poxa, mas você precisa ficar com seu filho, você não fez filho, né? Então eu tenho que atender essa mãe com a realidade que ela tem, né? Sim, Ninguém tá fazendo corpo mole, ninguém tá fazendo a coisa meia boca, né? Tá todo mundo tentando dar o seu melhor dentro do que é possível. Então, o que a gente pode fazer por essas mães é acolher e tentar ajudar, né? é, Dentro daquela realidade. dentro Então, do contexto que ela está inserida ali, de vida, né, de tudo dela. Então, é difícil. Eu brinco, né? Nasce um bebê, nasce uma culpa junto, né? Porque a culpa sim, materna, ela anda com a gente. A gente vai se culpar se não teve o parto que a gente sim, queria, sim. idealizava, a gente vai se culpar se não conseguir na amamentação, a gente Uhum. se culpa de tanta coisa. Eu acho que foi o que você falou, a gente tem que investir naquilo que vai trazer conhecimento para a gente, que Isso. acaba trazendo Segurança, né? segurança. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós. Então eu falo, é gestante, você quer ter um parto normal? Leia sobre isso, mergulhe em informação, conheça, né? Porque é uma Com maneira de certeza. trazer segurança, saber o que vai acontecer. Do mesmo jeito com as crianças, né? Numa introdução alimentar, numa seletividade alimentar, tudo que a gente puder
contar com ajuda para passar por essa fase, para conhecer, para aprender, eu acho super importante. E realmente a gente gasta com coisas que nem vai usar, né? Assim, 90% eu acho. É a primeira coisa que eu falo para as gestantes que eu atendo, não gaste dinheiro com coisas que você nem vai usar. Então, assim, o kit de berço é maravilhoso, mas é uma fortuna. E é inseguro, é perigoso, né? E elas já até compraram. Ai, mas já encomendei, já fiz. Elas ficam doidas. Os maridos ficam, tá vendo? Eu disse que não era para comprar. E elas falam, ai, mas é tão lindo. Mas é porque é óbvio que a gente tem expectativas em tudo, né? Sim. Mas a maternidade mais ainda, porque a gente quer que saia tudo como a gente sonhou, né? E a gente vê, né? É o que a gente vê na internet. Você vê aquele quarto de maternidade perfeito, aquela mãe plena, ela acabou de parir, mas ela tá plena, linda e maravilhosa. Aí você olha, eu brinco com a minha comadre, eu falo, gente do céu, eu fiquei acabada, fiquei pálida. Como é que tá tão bem assim? O que acontece? O que aconteceu comigo que eu não fiquei assim? Vem de uma coisa irreal, né? Romantismo mesmo, né? Da maternidade. E aí no dia a dia você se sente até um ET, né? Você fala assim, nossa, gente, mas era isso, então? Ah, tá. Acho que eu devo ser doida. E aí, quando você começa a conhecer outras mães, você percebe que é todo mundo surtada. Umas disfarçam, outras não. Né? Mas todas estão surtadas, umas menos, outras mais. Mas o importante é a gente sempre buscar conhecimento. Eu acho que essa live foi muito importante para esclarecer, né, que a introdução alimentar não é esse bicho de 7 cabeças, que a gente tem que ter calma, como tudo, né, na maternidade, não criar tantas expectativas, deixar a coisa fluir naturalmente, né? E se tiver dúvida, se tiver inseguranças, procurar ajuda, né? Ou pelo menos seguir a página do profissional, né? A sua página tem um monte de dica legal. Então, acho que a gente pode fazer mais lives, que tem outros temas que eu acho bem legal da gente falar, principalmente dessa idade do meu pequeno, que começa essa seletividade, né? Já começa a experimentar as coisas boas da vida, né? Um chocolatinho, um bolinho, e aí percebe que o brócolis não é tão, né, interessante. Mas, assim, vamos combinar de novo. Eu te agradeço pela disponibilidade. Eu agradeço pelo convite, foi super legal, adorei. Eu vou salvar a live, depois se você quiser falar para suas seguidoras olharem, né, para alguma dúvida aqui que tiver a ver. E aí a gente vai se falando e vamos combinar mais. Vamos sim. Muito obrigada, viu, Rê, pelo convite. Foi super gostoso. Adorei, assim, dessa forma, com perguntas. Fica até diferente do que a gente começar a falar, né, sobre a introdução alimentar, ver a dúvida, né, as dores de cada mãe. Então, foi muito legal. Vamos combinar mais vezes, viu? E agradeço a todos que dedicaram aí um tempinho assistindo a gente. Também. Tia Ruth, Marília, todo mundo, viu? Um beijo. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau.